Boa noite, pessoal. Bom, hoje a gente vai começar a trabalhar nesse formato à distância. Vamos começar a organizar então. Na última aula, que foi aula presencial, eu trabalhei com o pessoal na sala a criação do banco de dados da nossa aplicação. Tá? Quem faltou não tem problema, eu vou recapitular aqui como é que a gente vai fazer. Bom, primeira coisa que você precisa para criar o banco é ter esse arquivo h2-1.4.200.jar na área de trabalho do seu computador. Esse h2.1.4.jar é o nosso banco de dados. Ele é um banco de dados feito em Java, tá? E o banco de dados inteiro, ele cabe nesse jar. Esse jar, embora ele já esteja no seu computador na pasta do Maven, eu vou disponibilizar ele lá no Moodle, na sessão da aula do dia da segunda-feira que vai começar. Então vai ter uma data lá, vai estar a data da aula desse dia e vai estar esse arquivo. Então eu vou deixar lá o projeto, que é esse aqui, o jar do banco de dados, tá? Para você utilizar, e esse arquivo aqui contendo o script de criação do banco. Então vamos lá, vou mostrar como criar o banco. Bom, o que você vai ter que fazer? Você precisa executar esse arquivo aqui com Java para poder abrir o banco de dados. Esse banco de dados a gente vai usar ele no formato de standalone, tá? Então apenas uma aplicação por vez pode acessar esse banco de dados, ou o ambiente gráfico ou a sua aplicação, tá? Assim sendo, quando eu for usar o ambiente gráfico, eu fecho a aplicação, e quando eu for rodar o programa pela linguagem, eu fecho o ambiente gráfico. Claro que esse banco suporta o formato tradicional da arquitetura cliente-servidor, mas por fins de simplicidade aqui, a gente vai usar ele no modo standalone que a gente fala. Tá? Então você vai abrir o prompt de comando no seu computador, vai até a área de trabalho, tá? É só você dar um CD desktop e dar um tab, o Windows já posiciona você. Claro que você tem que ter o Java instalado no seu computador. Então aqui eu vou fazer o comando java-jar e vou passar o nome desse arquivo aqui, ó, h214jar. Dá um Enter. Ao fazer isso, o navegador já vai abrir o ambiente gráfico do banco de dados para mim. Tá? É muito importante que aqui na URL do ambiente gráfico você coloque exatamente como eu coloquei aqui. Tá? É o mesmo padrão que a gente vai usar lá na linguagem. Então tem que ficar JDBC, que é o nome do driver, do protocolo, h2, que é o nome do driver, til, que significa o diretório do usuário, /fema, que é o nome do banco. Tá? Vamos dar um connect. Esse banco, gente, você não precisa se preocupar em criar ele. Tá? Uma vez que você tentou acessar ele, ele já vai estar criando o banco para você. Tá? Mesmo que ele não exista. Então, quando você criar o banco, quando você acessar ele pela primeira vez, aqui no seu diretório de usuário, ó, do Windows, vai ser criado para você esse arquivo aqui, ó, fema.mv.db, e eventualmente um outro arquivo de fema.trace, se não me engano. Tá? No meu caso, o banco já está criado, tá? Tem a tabela de aluno, tem a tabela de aluno turma, a de curso e a de turma. São exatamente as tabelas correspondentes às classes que nós temos aqui. Tá ok? Ok. Então, se você, claro, na primeira vez que você acessar o banco, vai estar vazio, não vai ter nada. E daí você pega esse script aqui, que eu também vou pôr lá no Moodle, cola aqui e pede para executar. Tá? Aqui é o local onde a gente executa as nossas consultas. Ó. Basta digitar o comando SQL aqui, clicar no botãozinho aqui de Run, ele executa para você. Bom, então, resumindo, basta você colocar esse arquivo aqui na área de trabalho, executar ele com o Java pela linha de comando, vai abrir a tela do navegador de internet com a interface gráfica do banco preparada para você. Tá?
Entrou aqui no ambiente do banco, você pega as instruções que estão nesse arquivo e que também vão estar no Moodle, inclusive os inserts, ó, já estão todos aqui. Cola aqui e pede para executar. Tá? Eu não vou executar porque os meus objetos aqui do banco, as minhas tabelas, já foram criadas. Assim nós temos o banco criado. Então, o banco está criado? O banco está criado. Então, o que a gente vai fazer? Pode vir aqui, fechar. Ok? Vamos dar um Ctrl C aqui para ele parar a execução. Você pode tanto dar um Ctrl C quanto clicar aqui na setinha. Basicamente, esse é um resumo do que foi feito na última aula presencial que nós tivemos. Ok, então esse é o projeto do jeito que estava ao final da última aula presencial. O projeto também vai estar lá no Moodle. Eu vou disponibilizar para vocês. Basta, se você já não tiver o projeto atualizado, basta você baixar lá no Moodle, criar o banco, né, colocar o JAR na área de trabalho, criar o banco e vai funcionar. Eu apenas gostaria de enfatizar que quando a gente cria o banco usando essa URL aqui, eu estou dizendo para o HSQLDB, na verdade para o H2, que é o banco que a gente está usando, para ele procurar um banco no diretório do meu usuário com o nome de FEMA. O diretório do usuário está aqui no C2 pontos, usuários, Windows Dev no meu caso, e aqui está o banco. Ele já subentende que a extensão é mv.db. Fechei o ambiente gráfico, até porque eu só posso executar uma aplicação por vez. Okay? E agora a gente vai implementar algumas coisas aqui. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, trabalhar o select. Como que eu executo um select na minha aplicação? No projeto nosso, ó, no POM do Maven, eu já tenho aqui o H2 registrado. Então o próprio Maven ele gerencia isso para mim. Ok? Então a gente vai pegar aqui, vamos criar um método aqui à parte, tá? Chamado private void testar select de aluno. A gente vai abrir um try catch. Deixa eu dar um enter aqui para poder ficar melhor a visualização. Ok. Agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar essas instruções aqui. Isso aqui registra o driver, tá? É necessário. Connection CNN é um objeto que vai receber a conexão que nós estamos estabelecendo com o banco de dados. Tá? Esse é o endereço que a gente está acessando. Esse é o nome do usuário e a senha que por hora nós deixamos vazia. Tá? Como que eu vou executar uma consulta? Bom, primeiro eu preciso de uma SQL, uma string SQL. Então a consulta que eu quero executar é select asterisk from aluno. Ok, agora o que eu vou fazer? Eu vou criar um prepared statement com essa consulta e a partir desse prepared statement eu vou executar essa consulta e ter acesso aos dados retornados por essa consulta através de um objeto da classe result7. Tá? Então eu tenho prepared statement e eu obtenho um prepared statement fazendo a chamada ao método prepared statement, passando a minha SQL. Nesse momento aqui, nós estamos preparando a consulta para ser executada no banco. E agora, através de um result7, pessoal, sempre lembrando que eu tenho que pegar sempre do pacote java.sql. Ok? Então, eu vou fazer a chamada método execute query do meu prepared state. Isso vai retornar
um objeto da classe result_set que nada mais é que os dados retornados pela minha consulta. Se nós pudéssemos imaginar um formato para esses dados, como eles seriam retornados pelo banco, poderíamos pensar numa matriz. Acho até interessante a gente fazer uma analogia aqui. Ó. Deixa eu acessar o banco de novo. Deixa eu fechar aqui. Vamos conectar aqui. Vou fazer um select from aluno. Vamos inserir mais um aluno aqui. Insert into aluno values 2, nome João, RG, vamos pôr um dado qualquer aqui, CPF também, e renda mensal, esse aqui. Vamos fazer um select nessa tabela. Pense que o result_set ele representa essa estrutura de dados aqui, ó. Exatamente essa estrutura de dados. Sempre quando você executa um result_set, o ponteiro de leitura ele vem posicionado na primeira linha. Tá? Quando eu chamar o método next do meu result_set, ele move para a próxima linha, retornando o verdadeiro se ele conseguiu se posicionar numa área que tenha dados, tá? Ou falso caso ele não tenha conseguido acessar uma área de dados no meu result_set. Vamos pegar aqui. Bom, meu prepared statement está aqui. Agora, como que eu faço para navegar pelos dados? Eu vou fazer um while. While rs.next. Qual que é a ideia desse while? Enquanto o rs.next retornar verdadeiro, ele vai avançando, tá, na leitura dos dados aqui. Então, na primeira vez, rs.next, né, ele vai parar aqui. E agora eu vou ler os dados que estão aqui. E vou imprimi-los aqui. Como que eu recupero o valor de cada coluna? Eu vou fazer rs.getInt, porque o dado que eu quero extrair é um inteiro, e o nome da coluna. Da mesma forma que eu vou fazer rs.getString e vou acessar a coluna nome. Ao final, a gente fecha o result_set e fecha também o prepared statement. E claro, e mais importante, fecha a conexão. Implementamos o nosso método e agora vamos testar ele para ver se está funcionando. Aqui a gente pode tirar esse código, ele não é mais necessário. E eu vou instanciar um objeto da classe principal e vamos chamar o método testar select de alunos. Vamos ver aqui se não tem nada de errado no meu código. Botão direito do mouse, Run as Java Application. Ah, tá. Tudo bem, esse erro está acontecendo por quê? Eu estou com o ambiente gráfico aberto e estou tentando acessar a aplicação. Não pode, é um por vez. Tá? Então eu vou fechar aqui, vou fechar o prompt de comando e vou tentar de novo. E aí ele leu e extraiu 1, Maria, 2, João. Ok. Qual que é o exercício, a atividade que eu quero deixar para essa aula? Nós temos no banco uma tabela para cada classe que a gente criou. Eu gostaria que cada um, individual, no seu projeto, implementasse um método testar select aluno turno, outro método testar select curso, outro método
testar select turma, tá? Implementasse esses outros 3 métodos e chamasse esses métodos aqui na sequência, tá, ok? Essa é a atividade para essa aula. Lembrando que ao final de cada aula eu vou sempre pedir uma atividade. Gente, não é um trabalho, é uma atividade, tá bom? E aí vai estar aberto no Moodle para vocês postarem essa atividade lá. Isso já vai estar certo no Moodle. Então no Moodle nós vamos ter o projeto no estado inicial para vocês puxarem lá. Nós vamos ter o jar do banco, o script do banco para vocês criarem, não ter que ficar perdendo tempo com isso. E também a atividade. Eu vou deixar no Moodle também, ainda na aula de hoje, os arquivos do meu banco de dados, que é esse fema.mv e o fema.trace. Tá? Você pode simplesmente fazer download e colocar no diretório de usuários do seu computador, que aí você não precisa nem sequer criar o banco, tá? Com esse script que também vai estar lá para fins de complemento. Então é isso, eu aguardo a atividade de cada um, agradeço a atenção e até o próximo vídeo.